falo aqui, a gente não vê isso noticiado, que é o seguinte: desde 1990, existe uma lei, a Lei 8.112 de 90, que concedeu aos servidores públicos federais, presta bem atenção nisso, tá? Concedeu aos servidores públicos federais o direito de servidores públicos federais com deficiência ou que tenham filhos com deficiência, filhos ou dependentes, tá? Esposa, esposo, enfim, dependentes, de forma geral. E entenda-se dependentes também enteados, tá? Os enteados hoje também são considerados dependentes. Então, essa lei 8.112 de 1990 dava aos servidores públicos, dava não, continua dando, aos servidores públicos federais a possibilidade da redução da jornada de trabalho sem perder a remuneração, sem redução de remuneração. Isso já existe desde 1990. E muitos servidores públicos com deficiência ou com algum dependente com deficiência desconhecem essa informação, apesar de já termos aí mais de 30 anos dessa lei. Só que o que aconteceu agora, presta bem atenção nisso, agora em dezembro de 2022. Por conta de um processo que iniciou em São Paulo, inclusive quem é a advogada desse processo é uma colega da OAB lá de São Paulo, que a gente trabalha junto na Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência, a doutora Camila Varela, uma pessoa sensacional, muito ativa, muito agressiva na questão da luta pelo direito da pessoa com deficiência, e aí, agressiva no bom sentido, claro, né? E aí, ela iniciou esse processo lá em São Paulo, esse processo foi parar no STF, e a teoria dela, a tese dela era a seguinte: bom, por que os servidores públicos federais têm esse direito e os servidores públicos estaduais e municipais não têm? Qual é a diferença de uma pessoa com deficiência, que é servidora pública federal, para uma outra pessoa com deficiência, que é servidora pública estadual ou municipal? Bom, esse processo caminhou durante muitos anos na Justiça, e em dezembro de 22, agora recentemente, teve uma decisão dada pelo ministro Ricardo Lewandowski. Eu até vou disponibilizar para quem quiser, é só me pedir por esse WhatsApp aqui, ok? Uma coisa importante também que eu esqueci de falar no início da live. A gente disponibiliza gratuitamente para quem quiser um material, uma apostila eletrônica, tá? Não vai para o seu endereço, é uma apostila eletrônica com os 40 principais direitos da pessoa com deficiência. É só pedir aqui também por esse número de WhatsApp, que a gente manda para você. Ok? Então, quem quiser esse material da apostila eletrônica, ou o material ao qual eu vou me referir agora, que é a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, também pode solicitar, que a gente manda para você. Nessa decisão, de 17 de dezembro de 2022, pouco antes do Natal, ele entende, enfim, que tanto os servidores públicos federais, como os servidores públicos estaduais, como os servidores públicos municipais de todo o Brasil têm o mesmo direito de pedir a redução de jornada, caso essa pessoa seja uma pessoa com deficiência, caso essa pessoa tenha em sua casa uma pessoa com deficiência sob a sua dependência, ok? Redução de jornada sem redução de remuneração. Isso já está valendo, essa é uma decisão que se tornou o que a gente chama na advocacia, né, de recurso repetitivo, porque ele toma uma natureza de imposição em todos os outros processos, em todos os outros lugares do Brasil que tratem desse tema, ok? Então, nesse voto, nesse documento que eu tenho aqui do Ricardo Lewandowski, tem toda a explicação, a fundamentação
dessa situação para que você possa solicitar a sua redução de jornada se você é uma pessoa com deficiência ou se você tem alguém na sua família com deficiência e você precisa de uma redução para poder cuidar, ou se cuidar melhor, ou cuidar dessa pessoa. Vamos com calma que eu vou explicar, tá? Já tem gente, a Rivane está perguntando qual é o número da lei. Rivane, não é uma lei. Não é uma lei. A lei que eu mencionei agora há pouco é uma lei de 1990 que só valia para servidores públicos federais. Lei 8.112 de 90. Mas essa lei só vale para servidores públicos federais. Essa decisão, que é agora de dezembro, ela exclusivamente aumentou a área de concessão dessa redução de jornada, não só para os servidores públicos federais, mas para servidores públicos estaduais e municipais. Tá? André, e a questão das pessoas que trabalham na iniciativa privada? Já vou explicar. Aguenta aí um pouquinho, já vou responder isso. Eu sou servidor público municipal, da prefeitura tal, em tal lugar. Como que eu faço para poder resolver isso? Bom, o primeiro passo que você tem que dar é fazer um procedimento administrativo, abrir um processo administrativo, fazendo toda a explicação, toda a fundamentação dos fatos, toda a fundamentação jurídica, toda a fundamentação que você puder colocar ali, inclusive com essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski, pedindo ao órgão que você está ligado ou ligada para conceder a você essa redução de jornada que pode chegar, veja bem, até 50%. Nós já conseguimos aqui no nosso escritório uma redução para uma pessoa que chegou a 50% da carga horária dela, sem diminuição, sem redução de remuneração. Ok? Fizemos para ela tanto o pedido administrativo, e aí o que tem acontecido, pessoal, é o seguinte, vou ser bem honesto com vocês. Muito dificilmente você vai conseguir isso pela via administrativa, tá? A prefeitura, o Estado, não vai chegar com a facilidade dessa que você está imaginando e te conceder essa redução de jornada porque ele gosta de você. Não vai, eles vão negar. E aí o caminho é fazer pela via judicial, como eu sempre falo por aqui. Olha, vou dar um recado aí para o Augusto Lima e para o Robson Lopes. Amigos, a apostila, como eu acabei de falar, só é possível se você solicitar por esse... Está vendo aqui embaixo um número? Está vendo no meu dedo aqui? É o número de WhatsApp. Solicite por esse número de WhatsApp que a gente manda para você logo após a live. Por aqui, pelo YouTube, não tem como a gente mandar. Tá certo? Beleza? Então, vamos em frente. Então, deu para entender? Então, o Serviço Público Federal, o Serviço Público Estadual e Municipal, apesar da lei lá de 1990, como eu mencionei, apesar dessa decisão recente agora do STF, em dezembro, estender para estados e municípios, dificilmente você vai conseguir fazer isso através de um procedimento administrativo. Sendo que é necessário que o primeiro passo seja o pedido administrativo. Tá? Se for negado, você tem que caminhar para a justiça para que você tenha esse direito garantido. É um direito de todas as pessoas com deficiência, não tem muita alternativa, todas as pessoas de todos os tipos de deficiência têm esse direito garantido, hoje todos os servidores públicos, e aí você tem uma condição muito melhor. Eu entendo por que esse direito é uma coisa justa, porque vai dar a você, se você é a pessoa que vai ser atendida, uma condição de se cuidar um pouco melhor. A gente está fazendo aqui nesse momento, né? A gente está fazendo aqui para uma pessoa que trabalha na área de saúde. Ela é monocular. Então, imagine você sendo uma pessoa com deficiência monocular,
trabalhando na área de saúde todos os dias, tendo que atender pessoas, lidar com a vida de pessoas, os cuidados com essa pessoa, e já tem a visão prejudicada, se não seria muito melhor para ela se ela tivesse um pouco menos de carga horária para poder se cuidar um pouco melhor, para poder continuar trabalhando, ela não está incapacitada para o trabalho. Entendeu? Para que ela possa continuar trabalhando e, dessa forma, ter uma capacidade ainda maior de produção na sua atividade profissional. Não é muito melhor isso? Não é muito justo? Com certeza. Bom, falar um pouquinho agora sobre o pessoal que trabalha na rede privada, né, na iniciativa privada, nas empresas privadas. Então, vamos lá. Daqui a pouco a gente abre espaço para as perguntas, tá bom? O pessoal que trabalha na rede privada, nas empresas privadas, existe um projeto de lei, que é o projeto de lei número 124 de 2023, ele entrou esse ano, tá? Que visa conceder os mesmos direitos que eu acabei de falar para essas pessoas. Mas veja bem uma coisa que eu vou te falar. Eu conheço alguns julgamentos que já foram feitos pela Justiça no Brasil, concedendo a pessoas que trabalham em empresas privadas essa redução de jornada, tá? Sem a redução de remuneração. O que acontece? Qual é a diferença entre uma situação e outra? Entre os servidores públicos e o pessoal da rede privada? O que acontece é que os servidores públicos, eles não podem ser demitidos. Existe uma regra de estabilidade para servidores públicos, né? Eles só podem ser demitidos em casos excepcionais, se eles cometerem algum tipo de crime, algum tipo de ilícito. Mas na rede privada, nas empresas privadas, isso já não funciona dessa forma, não existe essa estabilidade, né? Mesmo que você seja uma pessoa com deficiência. O que acontece é que, para uma pessoa com deficiência ser demitida, outra pessoa com deficiência tem que ser colocada no lugar dela. Isso é uma regra. Mas o que acontece? Eu sempre falo isso para as pessoas que trabalham em empresas privadas que me procuram para poder fazer a redução de jornada. Falei, olha, eu acho que consegue na justiça, mas você tem que estar bem atento para uma situação. Você pode conseguir isso e no dia seguinte o patrão demitir você. Então você tem que estar com isso na cabeça. Ah, mas isso não pode, porque seria arbitrariedade. Concordo que seria arbitrariedade, concordo plenamente. O problema é provar essa arbitrariedade, porque nas empresas privadas existe um princípio de que os empregadores têm um poder discricionário. O que é isso, André? É o poder de demitir sem dizer por que ele está demitindo, sem justa causa. Ele demite porque ele não quer mais o trabalho da pessoa, ele demite porque ele está cortando gastos na empresa, por aí vai. E aí ele pode dizer isso, olha, estou cortando gasto. E você não tem o que fazer. Então, resumindo, para o pessoal que trabalha em empresas, é possível redução de jornada sem redução de remuneração? Para quem é pessoa com deficiência, ou para quem tem um filho com deficiência em casa, uma esposa, uma mãe, enfim, é possível. De novo, né? Judicialmente, é muito mais fácil conseguir. Eu acho difícil você chegar para qualquer empregador, existem exceções, claro, mas eu acho muito difícil chegar para um empregador e falar com ele, olha, você me concede uma redução de jornada sem reduzir meu salário porque eu sou uma pessoa com deficiência? Eu acho que dificilmente você vai conseguir. De novo, tem as exceções, mas eu acho difícil. Enfim, né, pode tentar. Mas judicialmente consegue. Só que aí tem o problema que eu acabei de falar. Esse projeto de lei que eu mencionei, que é o projeto de lei 124 de 2023, se você tiver curiosidade de buscar aí na internet para poder ler o conteúdo dele, você vai ver que ele traz lá algumas questões importantes que dão uma segurança maior para os profissionais ligados a empresas privadas. Mas também não há como inventar uma garantia de emprego para quem é do setor privado. Para o pessoal que é
servidor público, existe a estabilidade e aí não tem como mexer nisso. Já queriam ter mexido nisso, aí atrás, um pouco tempo, há uns anos atrás, nunca conseguiram. Eu também acho difícil que consiga. Mas, enfim, o que acontece é que é uma questão delicada. O que você tem que ter em mente, sendo servidor público ou não, é que é um direito. É um direito seu. Se você vai usar isso a seu favor ou não, já é também uma outra questão. Tá? Então, basicamente, com relação à questão da redução de jornada e sem redução de remuneração, era isso que eu queria falar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, daqui a pouco coloca aí no chat que a gente tenta esclarecer para vocês.